Roma, o início de uma lenda. Roma não surgiu apenas como uma cidade. Ela nasceu como uma ideia de poder, organização e permanência. Ao longo de mais de 1000 anos, Roma passou de uma pequena aldeia às margens do rio Tibre para o centro de um dos maiores impérios da história da humanidade. Suas conquistas, leis, monumentos e crenças moldaram o mundo ocidental e continuam influenciando nossa vida até hoje. Nesta viagem no tempo, vamos conhecer a Roma Antiga desde sua fundação, atravessar o período da República e do Império, entender o papel do Coliseu e do Fórum Romano, conhecer seus principais governantes e compreender como a queda de Roma abriu caminho para o surgimento da Igreja Católica como força central na Europa. A origem de Roma está envolta em mito, mas também sustentada por evidências históricas. Segundo a tradição romana, a cidade foi fundada em 753 a.C. por Rômulo após um conflito com seu irmão gêmeo, Remo. Ambos teriam sido abandonados ainda bebês e salvos por uma loba, que os amamentou às margens do rio Tibre. Esse mito simboliza a força, a resistência e o destino grandioso que os romanos acreditavam ter. Historicamente, sabe-se que Roma surgiu da união de pequenas aldeias de pastores latinos instaladas em colinas estratégicas como o Monte Palatino. A proximidade com o rio Tibre facilitava o comércio, a agricultura e a comunicação com outras regiões da Península Itálica. Com o tempo, essas comunidades se organizaram politicamente, adotando reis, leis e práticas religiosas que dariam origem à cidade de Roma. Por volta de 509 a.C., Roma abandonou o regime monárquico e iniciou o período da República. O poder passou a ser dividido entre o Senado, formado por membros da aristocracia, e magistrados eleitos como os cônsules. Esse sistema buscava evitar a concentração de poder em uma única pessoa. Durante a República, Roma expandiu seu território por meio de guerras, alianças e estratégias militares eficientes. As legiões romanas conquistaram grande parte da Itália e, mais tarde, regiões do Mediterrâneo. Essa expansão trouxe riqueza, mas também profundas desigualdades sociais, conflitos políticos e disputas internas que enfraqueceram o sistema republicano. Com o fim da República, Roma entrou na era do Império. Augusto, o primeiro imperador, consolidou o poder e promoveu um longo período de estabilidade conhecido como Pax Romana. Durante seu governo, Roma se transformou urbanisticamente com templos, fórum, estradas e aquedutos. Outros imperadores marcaram profundamente a história romana, como Júlio César, cuja ascensão ao poder acelerou o fim da República; Nero, conhecido por seu governo autoritário e controverso; Trajano, sob quem o império atingiu sua máxima expansão territorial; Constantino, responsável por legalizar o cristianismo. Esses governantes moldaram não apenas Roma, mas toda a estrutura política e cultural do mundo antigo. O Coliseu é um dos monumentos mais emblemáticos da Roma Antiga. Inaugurada no século I d.C., ele podia receber mais de 50.000 espectadores. Ali aconteciam combates de gladiadores, execuções públicas, encenações de batalhas e espetáculos com animais selvagens. Mais do que entretenimento, o Coliseu funcionava como uma poderosa ferramenta política. Os imperadores utilizavam os jogos para demonstrar poder, conquistar o apoio popular e reforçar a hierarquia social romana. O famoso lema Pão e Circo resume bem essa estratégia de controle social. O Fórum Romano era o centro da vida pública da cidade. Nesse espaço aconteciam eleições, julgamentos, cerimônias religiosas e decisões políticas fundamentais.
Era ali que o Senado se reunia e onde os cidadãos ouviam discursos que influenciavam o destino do império. O fórum simbolizava a organização e a grandiosidade da civilização romana, reunindo templos, basílicas e monumentos dedicados aos deuses e aos imperadores. A partir do século III depois de Cristo, o Império Romano entrou em declínio. Crises econômicas, corrupção política, disputas internas e invasões bárbaras enfraqueceram a estrutura imperial. Em 476 d.C., a deposição do último imperador do Ocidente marcou simbolicamente a queda de Roma. No entanto, Roma não desapareceu. Ela se transformou. Com o enfraquecimento do poder imperial, a Igreja Católica passou a ocupar um papel central. O cristianismo, antes perseguido, foi legalizado por Constantino e, posteriormente, tornou-se a religião oficial do Império. Roma passou a ser vista como a sede espiritual do mundo cristão. O bispo de Roma, que mais tarde seria chamado de Papa, ganhou influência política e religiosa. Basílicas foram construídas, tradições foram estabelecidas e a cidade iniciou uma nova fase de sua história, agora como centro da fé cristã. Roma caiu como império, mas sobreviveu como ideia. Suas leis, sua arquitetura, sua religião e sua cultura atravessaram séculos e moldaram a civilização ocidental.